Olá, tudo bem? A maioria das pessoas sabe enganar muito bem a maioria através da imagem que conseguem projetar. E você sabe suspeitar quando isso está prestes a acontecer com você antes de você estar se relacionando, antes de você trabalhar ou se associar a uma pessoa? Como olhar profundamente dentro das pessoas para avaliar o caráter delas? Eis a questão. A questão é que o caráter geralmente é formado por dois fatores principais. O primeiro é a infância e o segundo os seus hábitos diários. E também tem a questão também do modelo biopsicossocial, que a gente vai ver mais pra frente. Que no final acaba gerando uma tendência a ter um padrão negativo de comportamento destrutivo na vida das pessoas. Por isso que eu sempre digo, as pessoas não fazem algo apenas uma vez. E você? Como conhecer o seu próprio caráter para quebrar possíveis padrões negativos? Vamos fazer 2 vídeos para responder essas perguntas, ou talvez faça um outro. O primeiro, que é esse, eu vou te contar uma história real. No segundo, vamos tirar as conclusões. Bora lá então! Eu vou te contar uma história real de Howard Hughes Jr., nascido no Texas em 1905. Ele, ao nascer, ele nasceu em um parto complicado em que a mãe dele quase morreu ao dar à luz. Porém, depois desse parto, a mãe dele, que era doida para ser mãe, nunca mais poderia ter outros filhos. Então nisso, a mãe dele era uma verdadeira doida por ele, afinal, o único filho da vida dela, e ela dava tudo o que podia para ele. Era super protetora, vivia com medo que ele pegasse qualquer tipo de doença, não deixava ele se misturar com outras crianças, ele tinha poucos amigos, como se ele fosse de vidro e que qualquer coisinha o quebraria. Já o pai dele ele abriu uma empresa de ferramentas e, de fato, a empresa fez muito sucesso e ele começou a lucrar muito com ela. Porém, ele vivia fora de casa, sempre viajando para fazer negócios e sempre ausente na educação do filho. Todos viam que ele era super sensível às frustrações. E os pais dele viviam trocando ele de escola, sempre querendo colocar ele, entre aspas, em uma escola que respeitasse a sensibilidade dele. Mas, a princípio, quando ele cresceu, ele ficou um rapaz extremamente educado, visto por todos como um cavalheiro. Ele era bem visto mesmo, sendo um rapaz delicado e bem dedicado mesmo ao cuidado dos pais. Até que, quando ele menos esperava, aos 19 anos, a mãe dele morreu de uma forma precoce, aos 39 anos, e o pai dele, por ser muito apegado à esposa, 2 anos depois também morreu. E logo ele ficou completamente sozinho no mundo. Realmente, o mundo dele virou de ponta cabeça. Então aquele garoto que todos conheciam como cavalheiro e educado, do nada ficou rebelde, trancou a faculdade, ficou brigão e aparentemente ele quis viver tudo o que ele não viveu antes. E isso assustou todo mundo, pois ele virou o extremo oposto. Mas logo a família inteira cortou contato com ele, pois realmente ele ficou hiper agressivo e ambicioso. Até entrou na justiça para tentar mexer com parte da empresa. Mas ele herdou tanto dinheiro da empresa de sucesso do pai dele, da empresa que o pai dele construiu com os tios, que se ele quisesse, ele nunca mais precisaria trabalhar pelo resto da vida, de tão lucrativa que foi a empresa. Mas logo ele foi para Nova York começar a vida e seguir as carreiras que ele sempre quis ter, como a de piloto de avião e a de filmagens, que na época era algo inovador e realmente ele tinha dinheiro mesmo para já poder colocar tudo isso em prática. Até que ele decidiu misturar as duas paixões dele, as duas paixões que era gravar filme e ao mesmo tempo poder voar. Então ele gravou um filme de guerra aérea chamado Hell's Angels, que pode ser traduzido em português como Anjos do Inferno, que se passava uma história que se passava na Primeira Guerra Mundial. Ele contratou 2 diretores, os 2 pediram demissão, porque não aguentaram trabalhar com ele, pois ele o tempo todo queria intervir na direção do jeito dele. Até que ele mesmo começou a atuar como diretor, pois ninguém queria ser diretor com ele. E foi um projeto muito arriscado, em que 3 pessoas morreram devido ao risco das filmagens e ele queria controlar absolutamente tudo. Tudo mesmo. E o orçamento do filme só subia, ele gastava muito mesmo. Até que em 1930 o filme foi estreado e foi um sucesso tremendo, afinal nunca tinham feito um filme tão bom assim, tão bem realista, aliás, ou então eram poucos, mesmo com uma história péssima, mas as pessoas gostaram das cenas. E ele começou a ficar famoso, mas o filme até que o filme tomou prejuízo, pois ele gastou 3 milhões para fazer e ganhou 2 milhões em bilheteria. Mas ao mesmo tempo ele ficava cada vez mais famoso, ainda mais que ele começou a quebrar vários recordes de velocidades com aviões, e nisso ele fundou uma empresa que ele esperava ser a maior fabricante de aviões do mundo.
mundo. E de fato, foi uma jogada certeira, afinal os Estados Unidos estavam entrando na Segunda Guerra Mundial e ele poderia lucrar horrores através de contratos de vendas de aviões para a guerra. Então, logo no começo da Segunda Guerra, vários funcionários do alto escalão do governo americano ficaram impressionados com o carisma dele, os recordes que ele bateu, as histórias de sucesso dele, e cederam ao lobby dele, e cederam 18 milhões de dólares para a empresa dele produzir 3 aviões de transportes. Os aviões eram tão grandes, mas tão grandes, que tinham 3 andares e transportavam uma quantidade absurda de pessoas e carga. Não é por acaso que esses aviões tinham o apelido de barcos voadores, de tão grande que eram. O nome do modelo era Hércules, porque ele foi projetado mesmo para ter bastante força. Mas o melhor aconteceu para ele um ano depois. A Força Aérea encomendou 100 aviões de um modelo menor em um contrato de 43 milhões, mas logo começaram a aparecer os problemas na empresa. Era uma empresa em que ele só colocava os amigos dele e tudo tinha que fluir através dele, pois ele tinha uma enorme necessidade de controlar cada detalhe. Ele era muito controlador e era horrível trabalhar com ele, que vários já tinham pedido demissão, pois ele era muito controlador mesmo. Para você ter noção, diante do caos da empresa, ele contratou um gerente geral muito bom e prometeu que não ia se intrometer no trabalho dele. Mas tal gerente geral não aguentou e pediu demissão 2 meses depois, pois ele continuava muito controlador. E você lembra do avião Hércules? Pois é, mal estava concluído e estava estourando o prazo. E lembra dos outros 100 aviões? Ainda nem tinham começado a fabricação dele, já tinha acabado até o prazo. E o pessoal do governo ficou apavorado, precisavam daqueles aviões para o esforço de guerra. E agora fica a pergunta, será que o pessoal da Força Aérea se baseou no charme dele, no carisma dele? Pois é. Mas vamos continuar aqui a história. Até que um dos maiores gerentes de produção da indústria aeronáutica dos Estados Unidos estava disponível. E Hughes foi atrás dele. E ele não aceitou, pois todo mundo sabia da má fama. Até que ele começou a se vitimizar, falando que a culpa era dos executivos inescrupulosos da empresa, que ele era uma pobre vítima, mostrou que ele entendia tudo, mas tudo mesmo de um avião, o que impressionou tal gerente, mostrou muita confiança, carisma e tal gerente aceitou. Mas foi questão de semanas para tal gerente ver que ele tomou a escolha errada, chegando lá vendo uma empresa muito mal gerida, com cortes de gastos desnecessários, aviões muito mal desenhados, com muitos atrasos. Daqueles 100 aviões, nenhum ainda tinha sido entregue. E o pior, Hughes intervia demais no trabalho dele, sabotava os bastidores até que a Força Aérea cancelou o contrato. Mas Hughes, querendo recuperar a sua reputação, ele fabricou um hidroavião, que é um avião que pousa na água. E ele fez toda uma propaganda do avião, afirmando que o avião era uma revolução na engenharia, mas logo no teste de voo, as hélices não aguentaram o peso do avião e o avião aterrissou no mar e teve que ser rebocado de volta e nunca mais fez nenhum voo. Mas Hughes queria voltar ao centro das atenções e tentou novamente no cinema, comprando as ações de uma empresa do ramo e conseguiu o controle acionário dessa empresa. Então todos os executivos entraram em pânico, pois todo mundo já conhecia a péssima fama dele. Até que um dos executivos, um dos mais prestigiados, ia sair da empresa, pois ele sabia que ia sair de lá praticamente humilhado, como os outros que já trabalharam com Hughes. Mas antes ele queria conhecer Hughes pessoalmente por uma mera curiosidade para ver esse monstro que todo mundo falava mal. Mas ao encontrar Hughes, ele viu um cara muito gente fina, muito carismático. Hughes pegou na mão dele de uma forma muito calorosa, olhou nos olhos dele e falou: "Não vou participar de nada, você está livre para dirigir os filmes do jeito que você quiser." Esse diretor ficou impressionado, ainda pensou: "Caramba, não esperava isso dele." E claro que ele aceitou. E funcionou! Mas por poucas semanas. Até Hughes ligar para ele, mandando ele demitir uma atriz e colocar uma atriz que ele queria. Então tal diretor, se sentindo enganado, pediu demissão e foi com ele também toda a equipe. Então Hughes começou a preencher a empresa apenas com as pessoas que ele gostava e que eram pessoas que iam obedecer todas as ordens dele. E foi questão de tempo para o fracasso. Os acionistas ficaram furiosos, ainda mais com um filme fracassado que ele fez e que nem foi lançado. Então ele vendeu a empresa. Mas não acabou por aí. Então em 1960, em plena Guerra do Vietnã, o exército queria helicópteros de observação e procurou empresas para isso, rejeitando o projeto da empresa de Hughes por motivos óbvios. Mas quem disse que Hughes aceitaria? Ele botou todo o departamento de marketing dele para fazer propagandas e lobby da mesma forma que fizeram 20 anos atrás na Segunda Guerra Mundial.
e foi aceito. Agora Hughes ele competia com mais outros 2 concorrentes na licitação pelos helicópteros, em que ganharia quem desse o menor valor por aeronave. E quem você acha que ganhou? Pois é, ele mesmo. Hughes ofereceu um valor tão baixo que era impossível qualquer empresa oferecer igual, e ele conseguiu um contrato para entregar os primeiros helicópteros. Mas foi questão de tempo para ver que o cronograma estava estourando e praticamente nenhum estava pronto, sendo que o exército precisava com urgência para o esforço de guerra. O problema foi tão sério, mas tão sério, que o exército iniciou uma investigação e descobriu que além da linha de produção ser muito desorganizada, a fábrica ainda era minúscula para ceder aquela quantidade de helicópteros e as ferramentas eram totalmente inadequadas. Os trabalhadores nem eram qualificados. Era como se aquela empresa nem soubesse projetar aviões e helicópteros. O que deixou o alto escalão do exército desesperado ao ponto deles, no desespero, buscarem com urgência 2.200 helicópteros em um novo leilão. Mas, em 1976, Hughes morreu. E na autópsia tudo veio à tona. Durante a vida dele, ele era viciado em analgésicos e remédios. E esse tempo todo ele vivia em quartos de hotéis, totalmente fechados, com medo dele morrer por germes. Ele era germofóbico, vivendo quase que em isolamento total, mas por fora no mundo ele era visto ainda como um mega empresário de sucesso, extremamente carismático. Sendo que, na verdade, grande parte do dinheiro dele nem vinha das empresas dele, mas sim da empresa de ferramentas que foi do pai dele e que dava lucros justamente porque ele não podia se intrometer nela. Sendo que, na verdade, ele era um péssimo empresário que onde ele botava a mão ele destruía, mas o carisma e o charme dele sempre fazia novas vítimas. Ele morreu muito abaixo do peso, fazendo um enorme esforço para manter tudo isso longe do público, vivendo sob dependência de um monte de assistentes, como se fossem a mãe dele. E que é uma ironia, afinal, por trás de um homem super controlador, havia ainda uma criança que precisava de cuidados e que dependia dos outros para tudo, e que o principal, implorava por atenção de todos. Mas é aí que está o nosso ponto cego que pode contribuir para o nosso autoconhecimento. Nós não sabemos avaliar o caráter das pessoas e muitas vezes avaliamos apenas pelo carisma dela, de forma quase que hipnotizante. E o mesmo vale na nossa vida pessoal. Quantas vezes somos seduzidos pelo carisma de uma pessoa sem levar em consideração o caráter dela? E no final nos vemos em um mar de abusos. Como aquele relacionamento super tóxico, aquele chefe controlador, aquele amigo traiçoeiro. Então, agora no segundo vídeo chamado Pessoas são padrões repetitivos, vamos dissecar melhor esse lado dele e dos outros. Sendo que para você ver, sendo que apenas uma análise cética sobre o passado desse indivíduo já solucionaria esse problema. Você vê que ele conseguiu passar a perna no governo americano 2 vezes. Sendo que na nossa vida pessoal isso daí acontece direto. E antes a gente aprender e descobrir isso agora do que antes que seja tarde demais. Então bora lá que estou te esperando no próximo vídeo.